Muito bem, empresários, futuros empreendedores, sejam muito bem-vindos a mais um videocast Gevandro Barros Mentoria Consultiva. Esse é o nosso videocast de número 148. Como você já deve saber, os vídeos eu deixo no YouTube, os áudios eu transformo num podcast que você pode ouvir aí principalmente no Spotify, quantas vezes você quiser, de onde você quiser. Nesse videocast de hoje eu gostaria de complementar um tema que eu falei no videocast passado. No videocast passado a gente falou aí sobre gestão de processos, né? E liderança de pessoas, que são os dois pilares que você que é empresário ou você que quer se tornar um empresário vai ter que lidar de uma forma ou outra. E para complementar esse tema, eu gostaria de contar para vocês um segredinho que eu aprendi lá na Alemanha, quando eu me formei gerente de negócios, né? A gente faz alguns treinamentos, inclusive envolvendo coaches, psicólogos na área de humanas, né? E uma das coisas que eu aprendi lá, esse segredinho que eu vou contar para vocês nesse videocast de hoje, me ajuda até hoje e com certeza pode ajudar você, assim como tem ajudado todos os meus mentorados que passam pelo processo de mentoria consultiva. Roda a vinheta e eu volto para contar esse segredo aí para você. Então vamos lá, pessoal, direto ao ponto. Quando eu estava na Alemanha atuando pela Porsche Consulting, e eu entrei na Porsche Consulting como consultor sênior, depois eu passei a gerente de projetos e gerente de negócios. Quando a gente é um consultor sênior, a gente é um especialista em conduzir projetos no cliente, né, em alguns determinados mercados da nossa especialidade. E quando você faz essa transição para gerente de projetos, você conduz as pessoas, né, dentro de um projeto, então você lidera um projeto e lidera pessoas para que aquele projeto possa alcançar os resultados acordados lá no contrato com o cliente. E quando você é um gerente de negócios, um pouquinho diferente de um gerente de projetos, você também vende projetos, né? Você tem negócios a abrir, metas financeiras e assim por diante. E esse foi o meu último papel na Porsche Consulting, ser um gerente de negócios. Gerir o projeto, liderar as pessoas daquele projeto e abrir novos negócios, novos projetos, vender aí para a empresa. Quando a gente faz essa migração de consultor sênior para gerente, na Porsche Consulting eu fiz um treinamento muito legal. Um dos treinamentos que eu fiz foi com uma psicóloga que falou uma coisa que mudou muito o meu mindset. Ela introduziu nesse treinamento um conceito que na época eu não conhecia e utiliza esse conceito, depois via aperfeiçoar sobre esse conceito várias vezes, comprei livro, estudo sobre ele até hoje, que é o como lidar com os adultos para que os adultos aprendam e executem de maneira mais simples, mais rápida e mais eficaz, né? Eficiente, eficaz, tudo aquilo que a gente precisa que os adultos façam. Por quê? Porque, na verdade, lá em 2011, quando eu saí da Porsche Consult e fui abrir minha própria empresa de consultoria, um dos meus principais desafios foram as pessoas, né? Crescer uma empresa, no caso da minha, era uma empresa de consultoria, passava, obviamente, por ter consultores e crescer a empresa em relação às pessoas. E eu saí de uma empresa de uma pessoa a chegar a envolver 36 colaboradores aí em projetos em países diferentes. Então, foi um salto bastante grande que a gente deu. Se eu não tivesse esse conceito que eu vou contar para vocês aqui, eu teria tido talvez muito mais dificuldade do que eu já tive. Obviamente a gente sempre tem certas dificuldades em lidar com pessoas, mas com certeza eu teria tido, quem sabe, muito mais, talvez maiores dificuldades, né? Porque esse conceito abre a nossa cabeça em relação à diferença entre o que a gente pensa quando a gente lida com uma criança, e muitas pessoas são pais, muitas pessoas aprendem a lidar com as pessoas da forma caseira, vamos dizer assim, dentro da família, né? Então você que é pai, muitos empresários são pais, muitas pessoas que desejam ter a sua empresa são pais, a gente aprende dentro da nossa casa, seja com o nosso pai ou através de nós mesmos com nossos filhos,
o modelo pedagógico, que é lidar com criança e a formação da criança, né? A pedagogia é o estudo, né, que trata de como eu vou lidar com a criança para ensinar da forma mais eficiente, mais eficaz para a criança, tanto conceitos técnicos, né, para que ela aprenda, mas também para que ela absorva algo essencial para a vida dela e que seja uma pessoa melhor. Quando a gente se torna um empresário, a gente precisa de pessoas, esse conceito ou uma boa parte desse conceito já não serve mais, porque as pessoas já criaram seu caráter, já são adultas, já têm as suas crenças. A gente precisa saber lidar com uma outra coisa, um outro conceito que se chama andragogia. E eu gostaria de passar aqui, oficialmente estou aqui com o site da Wikipédia aberto, vou passar o conceito da andragogia e queria discutir o que eu aprendi na Alemanha e o que eu pratico até hoje com os meus mentorados aqui. Inclusive eu dou algumas ferramentas para eles durante o processo de mentoria consultiva, quando a gente trabalha esse tema, né, do processo de gestão de pessoas e da parte de liderança, para que eles consigam gerir o processo de pessoas de uma forma mais eficiente e liderar as pessoas da maneira adequada, porque é um dos principais desafios para o empresário, ser um bom gestor de processos e liderar muito bem as pessoas. Eu falei um pouquinho sobre essa diferença no último videocast. Então vamos lá, vamos falar aí sobre andragogia. Vou falar sobre o conceito aqui para vocês. A andragogia é a ciência que estuda as melhores práticas para orientar adultos a aprender. É preciso considerar que a experiência é a fonte mais rica para a aprendizagem dos adultos. Estes são motivados a aprender conforme vivenciam necessidades e interesses que a aprendizagem satisfará em sua vida. O modelo andragógico baseia-se em 6 princípios. Vamos a eles aí. Primeiro princípio, necessidade de saber. Os adultos precisam saber por que precisam aprender algo e qual o ganho terão no processo. Uma das coisas que eu falo para todos os meus mentorados, 100%, né? Pelo menos a maior parte das pessoas que eu já mentorei até hoje tem colaboradores, né? São poucos que são como eu, que lidam com prestadores de serviço, fornecedores, ou que são empresários aí, né? A maioria quer crescer, assim como eu já fui no passado, e quer ter colaboradores. E a necessidade de saber como é que a gente lida com esse princípio. Muitas vezes você que é empresário, pelo fato de você não ter um processo padronizado, escrito, os procedimentos todos, pelo menos a maioria deles, né, os mais importantes aí, padronizados na sua empresa, o que a gente faz quando a gente é empresário e quando a gente não tem uma empresa muito bem estruturada ainda? A gente treina o colaborador de boca. Chega aqui, explica alguma coisa, vou te ensinar a mexer com a maquininha. Aí vai lá, fala para ele assim, sensado. Vou te ensinar a mexer no software tal. Vai lá, fala para ele assim por diante. Então, apenas falar não é conduzir o treinamento da forma mais eficaz, né? Não vou entrar aqui na questão de como deve ser treinado um colaborador, mas essa não é, com certeza, a forma mais eficiente. Porque muitas vezes, no dia do treinamento, na forma como ele estava aberto para ouvir, na forma como você passa, se a sua didática não for tão boa, enfim, tem vários fatores ali que fazem com que, dessa forma, somente ouvindo, ou mesmo vendo e lidando com aquilo ali, o colaborador não aprenda tanto ou não queira fazer. Porque muitas vezes o empresário ele força a barra, né? Ele fala para o colaborador para fazer do jeito dele, do jeito do empresário, porque é o melhor jeito a ser feito. Eu queria que você fizesse isso assim, 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 assado. Necessidade do saber, princípio número 1. Olha só, os adultos precisam saber por que eles precisam. Então, antes de começar qualquer coisa, explique o porquê. Por que ele está fazendo aquilo? Quais são os problemas que podem acontecer se ele não fizer bem aquela função? E qual o ganho que ele vai ter com aquele processo? Se você não explicar a parte do processo que ele está executando, que é um conjunto de atividades que deveria, obviamente, estar dentro de um procedimento para que ele entenda por que ele está fazendo e qual o ganho que ele vai ter para a função dele executando corretamente aquilo, ele muito provavelmente vai fazer por obrigação. E muitas vezes as pessoas, por obrigação, são reativas. Ou não fazem bem, ou não prestam atenção, porque elas, primeiro, não entenderam o porquê e não sabem qual é ou quais vão ser os ganhos para a função dela, né, no todo, e qual a ligação que essa função, essas atividades têm no processo como um todo, para o resultado final, né, que é o resultado que a empresa deseja ter. Então, a necessidade de saber é muito importante. Outra coisa,
Segundo princípio, o autoconceito do aprendiz. Adultos são responsáveis por suas decisões e por sua vida, ao contrário da pedagogia, que nós somos responsáveis por uma criança. Portanto, querem ser vistos e tratados pelos outros como capazes de se autodirigir. Então, quando você for trabalhar com alguma coisa, principalmente um conceito novo, puxar uma reunião, fazer qualquer coisa com o seu colaborador, uma grande dica que eu vou te dar é não impor aquilo. Fazer com que aquela ideia ou seja discutida pelo time, ou mesmo que você leve a tiracolo aquilo que você quer introduzir e já esteja pronto, não faça com que aquilo que você quer introduzir, que já está pronto, escrito, bonitinho, seja passado para o colaborador meio que goela abaixo. Ó, você vai fazer assim, assim, assado, e não sei o que, não sei o que. É lógico que a gente quer chegar no melhor procedimento, na melhor forma de fazer. A empresa tem certos padrões, principalmente um colaborador completamente novo, ele vai precisar adotar aqueles padrões, mas é muito melhor no ato do treinamento você conduzir o treinamento fazendo com que as pessoas participem inclusive da própria elaboração. Se você já tem um procedimento de um treinamento que a pessoa precisa cumprir, faça com que ela participe, dê ideias, para que ela critique de alguma forma aquele procedimento, para que ela faça aquele procedimento de uma forma que fique mais leve. De novo, os adultos são responsáveis pelas suas decisões e pela sua vida. Então, eles vão querer ser vistos e tratados como capazes de se autodirigir. É lógico que ele vai saber que uma hora ele não vai precisar ser mais acompanhado, mas você tem que deixar claro que para que ele se autodirija, quais são as evoluções que ele tem que passar para chegar a trabalhar sozinho numa certa função. Por quê? Porque se você explicou alguma coisa, passou uma informação ou passou uma atividade para a pessoa, e a gente é assim, quer fazer tudo muito rápido, faz uma reunião, você faz isso, você faz aquilo, a gente não tem muito tempo para acompanhar de perto algumas coisas, principalmente aquelas pessoas que não têm um nível intermediário, que é o nível de um gerente ou de um gestor para delegar alguma parte daquela gestão, a gente acaba não participando, não dando tempo de participar das atividades. E aí a gente acaba explicando muito rápido e o colaborador entende num formato não muito completo. E aí ele vai desempenhar, já que não tem nada escrito. Seu processo não está padronizado. Você não mede se a eficiência do colaborador está sendo executada ou não. Somente pela entrega das atividades. E no dia a dia tudo muito corrido para você fazer a gestão de tudo. O que você acaba fazendo? Você acaba deixando as coisas acontecerem, acreditando que o seu colaborador vai fazer da forma como você falou, ou deu uma mostradinha aqui. Não, precisa-se haver uma evolução do treinamento. Por isso que existe um conceito que foi inventado pela Toyota, eu vou trazê-lo aqui mais à frente, aí, que chama TWI. É um conceito que o colaborador ele evolui em 4 dimensões. Qualquer colaborador, para que nessas 4 dimensões eu garanta que ele, chegando na 4ª, ele está apto a fazer sozinho, inclusive treinar outro colaborador naquelas atividades as quais ele está exercendo ali. Então o conceito do aprendiz de ser capaz de se autodirigir é muito importante você passar para o colaborador, que ele está saindo do A, indo para o B, depois para o C, depois para o D, uma evolução em várias das principais atividades que ele está executando, porque ele precisa saber onde ele tem que melhorar, senão ele vai achar que ele já está fazendo tudo bom, ele vai achar que ele já está no momento de receber uma promoção, e aí fica aquelas briguinhas, não posso te promover, não tem a vaga ainda, uma série de outras coisas, o colaborador fica sem aquela cenoura e fica sendo cobrado para que as coisas sejam entregues. Se você não tem as coisas padronizadas, fica tudo muito de boca, e aí a relação entre vocês é que vai pegar. E é isso que muitos dos empresários passam. Terceiro princípio, o papel das experiências. Para o adulto, suas experiências são a base do seu aprendizado. As técnicas que aproveitam essa amplitude de diferenças individuais serão mais eficazes. Ou seja, as próprias experiências são a base do aprendizado. Por isso que quando você vai, principalmente, introduzir um tema novo, meu conselho é: chame o seu time, deixa a tiracolo aquela ideia e faça com que a ideia venha do time. Por quê? Porque se você quiser introduzir um tema novo, fazer uma mudança na empresa, um novo projeto, é dando
deixando com que o colaborador dê um pedacinho de uma ideia, ele vai comprar depois de uma forma muito mais fácil a introdução, a implementação daquilo lá, porque ele vai achar que ele participou da experiência de montar essa ideia do que, foi o dono ou o gerente que falou para eu fazer assim, assim, assado e de novo, goela abaixo. E aí você pode ter problema dele não saber do seu jeito, não executar porque foi goela abaixo, ou só foi falado, não foi treinado ou retreinado, acompanhado, não teve esse processo das 4 etapas de acompanhamento para que o colaborador evoluísse com o tempo. E aí, muito empresário tem esses problemas, né, de conduzir, de liderar as pessoas aí, porque não participam, não exploram as experiências que o colaborador trouxe, somente manda fazer. E aí, não faça isso, porque você vai estar perdendo a oportunidade de também, às vezes, aprender com o colaborador, mas usar da experiência dele para o próprio processo, já que você o contratou para desempenhar aquela atividade, que tal ouvir dele várias coisas da sua experiência para que ele possa contribuir? Leve isso em consideração. 4º princípio, prontidão para aprender. O adulto fica disposto a aprender quando a ocasião exige algum tipo de aprendizagem relacionada a situações mais reais do dia a dia. Então, quando você for fazer uma reunião, um workshop ou quiser introduzir algo, né? Se principalmente for uma ideia nova, um produto novo, um serviço novo, desenvolver alguma coisa ou até mesmo melhorar algo, né? O que você deve fazer no meu conceito? Criar mini workshops. Mini workshops são como se fossem reuniões um pouquinho mais prolongadas, que tem uma agenda, e aí posso trazer isso também num próximo tema para vocês, para que vocês conduzam essa reunião como se fosse de uma elaboração de ideias, de discussão dessas ideias e de sair dali com um plano de ação de quem vai fazer o quê. Porque, de novo, prontidão para aprender. O adulto fica disposto a aprender, então ele vai estar disposto a participar, a aprender daquele novo processo, se ele se sentir que aquele aprendizado que saiu daquela reunião ou daquele workshop faz parte de uma situação real do dia a dia dele. Ele trouxer a experiência dele, ele discutir o que ele contribuiu naquele workshop que vai ajudá-lo na atividade dele, ele entender que se ele não fizer a parte dele, pode prejudicar esse outro processo que estão essas e essas pessoas, e aí essas outras pessoas não vão ter também a eficiência que elas precisam, e aí você já vai começando a treinar cada vez mais o espírito de equipe, para que essas pessoas, entendendo do outro, né, as interfaces ali das suas atividades com as atividades do outro, possam trabalhar de forma melhor. Por quê? Porque o resultado da unidade num time não é igual ao resultado do todo. Não adianta você colocar 11 Neymars jogando no mesmo time. Vai dar problema. Por quê? Porque existem pessoas com características e comportamentais diferentes, né? Perfis comportamentais que precisam estar nas devidas funções aí. É por isso que a gente faz a análise de perfil comportamental, que cada função de cada processo precisa de um perfil. Se não, eu tiver 10 pessoas com o mesmo perfil jogando do mesmo time, ou 11, né, num jogo de futebol aí, não vai dar certo, meu time não vai ter sucesso. 5º princípio, orientação para aprendizagem. Olha lá, o adulto aprende melhor quando os conceitos apresentados estão contextualizados para alguma aplicação e utilidade. Sempre que você puder fazer esse tipo de workshop, faça com que o colaborador tenha a possibilidade de executar algo real. Não faça a pessoa sentar, ficar ali de braço cruzado, olhando uma tela, ou olhando uma parede, um flip chart, só ouvindo. Como é que você vai fazer para tornar aquele workshop algo lúdico, para as pessoas interagirem com post-it, com papel, dando ideia, aí um fala, o outro não sei o quê, se tiver algum software, dá oportunidade para a pessoa mexer, se tiver alguma coisa prática, dá oportunidade para que cada um exercite aquilo de uma certa forma, para que ela saia daquele workshop, mesmo que ele dure aí 2 horinhas, 1 horinha, quanto tempo você achar melhor, isso vai depender do tema que você está tratando, mas para que os conceitos, de novo, os conceitos apresentados, que vão ser contextualizados para os seus colaboradores aí, possam ter alguma aplicação e ele possa ver alguma utilidade no dia a dia dele. Para que essa discussão entre você, né, de querer fazer com que ele entre no tema e a impressão de não ser goela abaixo, né, de que faz aí, é assim que tem que fazer e pronto, acabou, possa dar a ele a oportunidade dele também
dar sugestões, dele falar, porque é dando ideia, é deixando o colaborador participar das coisas, é que ele vai comprar melhor a ideia e, de novo, não vai se sentir obrigado a fazer. Lá no princípio 3, né, as diferenças individuais elas precisam ser respeitadas e cada colaborador precisa saber e precisa entender que aquela diferença entre ele e um outro, e o outro, e o outro foi analisada, foi verificada, foi analisada no sentido de levei em consideração a opinião de todo mundo, inclusive a minha, para que, né, eu vendo que alguém levou em consideração a minha opinião, possa, na hora que eu for fazer, executar da melhor forma possível. Então esse quinto princípio aí também é muito importante. E o sexto e último princípio é o princípio da motivação. Adultos são mais motivados a aprender por valores intrínsecos, autoestima, qualidade de vida, desenvolvimento. Então, quais são os valores intrínsecos que o seu time tem? Quais são os valores intrínsecos que eles valorizam, né, e que você poderia explorar, né, para que ao longo de um workshop, de uma reunião, nas atividades do dia a dia, você trabalhe para melhorar a autoestima desse colaborador, a qualidade de vida dele, o desenvolvimento dele. Mostre que aquela atividade vai fazer com que ele seja mais produtivo, mas não no sentido de, não, aí a gente vai ganhar mais dinheiro. Aí, não, para que a atividade dele seja mais leve, para que ele fique menos cansado, para que melhore a ergonomia dele, para que ele se sinta uma pessoa melhor, né? Utilize outros mecanismos para motivar essas pessoas, e aí, obviamente, é o papel do líder fazer essa motivação, puxar as pessoas, né? Fazer com que elas estejam sempre motivadas para executar as atividades, e isso é um ciclo semanal, por isso que a gente faz reunião com o nosso time semanal, para entender onde é que está pegando, para coordenar o plano de ação, fechar a semana anterior e abrir a semana seguinte, enfim, para usar esses 6 princípios. Resumindo, necessidade do saber, autoconceito de aprendiz, papel das experiências, prontidão para aprender, orientação para aprendizagem e motivação. Leve esses conceitos, se você não quiser ou não souber, estude, tem vários temas, eu abri aqui na Wikipedia para ficar mais claro, né, e usar um conceito de um site padrão aí para vocês, mas existem livros, existem diversos materiais falando sobre isso. Para a gente resumir, qual é a mensagem final que eu gostaria de deixar nesse videocast para vocês? Nunca façam nada para que o colaborador tenha na cabeça dele o sentimento final de que ele está fazendo aquilo por obrigação, porque o dono mandou, porque o gerente mandou. Envolva os seus colaboradores nas decisões, nas análises, peça opinião, faça com que ele vivencie algumas experiências, acompanhe um treinamento evolutivo, implemente um processo de gestão de pessoas na sua empresa, com cargos e salários. Já fiz um videocast aqui falando sobre isso, matriz de qualificação ou plano de desenvolvimento individual, acordo de metas, a parte de análise de resultados, a descrição do cargo, para que você consiga acompanhar o colaborador ao longo do tempo e ele consiga ver essa evolução. Se ele vir que ele está evoluindo, vai causar um nível de satisfação muito maior para ele. E se toda vez que houver uma reunião, você der a oportunidade das pessoas falarem, quando você for introduzir um tema novo, você fizer um workshop, der a oportunidade das pessoas participarem, para que nada ficar na impressão de que ela está recebendo goela abaixo, de novo, são adultos, andragogia, não é criança, que você tem que direcionar, que você tem que ensinar da forma correta, que você tem que dar exemplos de outras formas, né? O adulto já está com HD lotado, ele já vem com várias crenças, vários problemas, várias necessidades, e aí você tem que, dentro do cargo, né, e da descrição de cada colaborador, saber quem precisa do que para você fazer um acompanhamento. E quando você fizer essas reuniões, esses workshops, essas discussões com as pessoas, você possa saber de quem você vai tirar o que, para quem você vai dar o que, de forma a usar esses 6 princípios e ter mais resultado. Não ache que o colaborador, somente chegando na sua empresa, vai ser treinado de boca, vai desempenhar as atividades que ele precisa desempenhar da melhor forma e já vai ter resultado. Um dos principais problemas de liderança, né, dos empresários aí com os seus colaboradores está focado no fato dele não ter processos padronizados, dele achar que o colaborador somente de boca vai ser treinado, dele não acompanhar, dele não ter meta. Então, tem alguns conceitos que você vai precisar trabalhar
no processo de gestão de pessoas para que o processo esteja padronizado, descrito e que você possa treinar as pessoas nesses procedimentos e que do lado da liderança você consiga, utilizando inclusive a andragogia, ver, ler as pessoas, saber do perfil delas e utilizar de cada perfil para cada função da melhor forma possível. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Esse é um conceito, um segredinho que eu aprendi no passado e que eu exploro até hoje. Procuro passar esse mesmo conceito para os meus mentorados para que eles consigam, de certa forma, melhorar o dia a dia deles, porque se você quer crescer a sua empresa, você vai precisar de processos e pessoas. Se você conseguir trabalhar muito bem os seus processos, e os processos devem ser trabalhados primeiro do que as pessoas, por vários motivos, eu já falei isso também num outro videocast aqui, trabalhe primeiro os seus processos, depois trabalhe para que a sua liderança em relação àquelas pessoas possam ser andragogicamente correta e que você faça com que o aprendizado dos adultos, seja dos seus colaboradores, seja feito da forma mais adequada para o resultado dos processos que você tem. Tá ok, pessoal? Se você quiser o meu apoio, inclusive, para fazer isso na sua empresa, entre em contato comigo. Eu posso bater um papo com você aí, geralmente eu marco um bate-papo de 20 a 30 minutos para entender as necessidades do empresário ou do futuro empreendedor, se você estiver abrindo um novo negócio, para que a gente possa te ofertar aí, quem sabe, uma proposta de trabalho. Se você quiser participar comigo do processo de mentoria consultiva, seja presencial aqui ou online, independente de onde você estiver nesse mundão de Deus, vai ser um prazer poder ajudá-lo. Entre em contato, o link está aqui abaixo, vou deixar o telefone também na descrição desse vídeo, para que a gente possa te apresentar o processo de mentoria consultiva e, quem sabe, poder fazer um trabalho com você para tanto você se transformar no melhor gestor, no melhor líder, no melhor empresário, quanto os processos da sua empresa em relação à estratégia, planejamento, rotina e uma série de outros temas que eu trato no meu processo de mentoria consultiva. Tá ok, pessoal? Fico por aqui. Gratidão a todos por mais esse videocast. Um grande abraço e até o próximo. Tchau, tchau.